Bom, gente, vamos nessa. Vou passar para vocês duas coisinhas novas, que é a função PROC, que é de procura e referência, e vou mostrar rapidinho como fazer gráfico. Fazer gráfico em si é fácil. A formatação que a gente dá ao gráfico pode ser um pouco mais complicadinha. A função PROC, eu não vou nem usar o quadro não, vou trabalhar direto aqui. A função PROC, ela poderia ser utilizada em várias situações. Uma, por exemplo, eu tenho uma planilha com a minha lista de produtos da minha loja. Tem lá todos os produtos com os valores e o código do produto. Em outra guia, ou seja, em outra planilha, eu tenho meu controle de venda. Aonde eu quero que aconteça o seguinte, lá no meu controle de venda, eu lance o código do produto. Automaticamente o Excel traga o nome do produto, que aquele código corresponde, e o valor dele. Então, na minha planilha de venda, eu só vou lançar o código do produto e a quantidade vendida. E ele faz tudo para mim. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar aqui uma listagem de produtos. Isso é digitado. Então, eu vou botar aqui a primeira coluna código, a segunda coluna descrição. Ok? Vou aumentar um pouquinho só para ter. Aqui código nem precisa ser tão grande. Como eu vou criar um código, né, da minha cabeça, então vai ser sequencial 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer aquele recurso do clicar na pontinho preto e arrastar. Vou criar o intervalo, que é de um salto, ou seja, de 1 para 2, dá quanto? 1, né? Então 1 mais 1, 2, mais 2, 3. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar esse vetor, que é para ele saber qual é o intervalo. Venho no ponto preto e arrasto. Soltei. Ele já fez a lista para mim. A gente já viu isso outras vezes. E aqui eu vou colocar, deixa eu centralizar para ficar bonitinho. E aqui eu vou colocar o nome do produto. Vou botar aqui. Parafuso. Arruela. Porca. Rebite. A arruela ele já até aparece para mim, né? Que eu já tinha escrito antes, arruela de pressão, prego. Esqueci que o prego ficou com letra minúscula, vamos fazer uma coisa bonitinha. Pincel, né? Pincel. Uma outra coisinha que a gente tem fácil em material de construção, só para... Tudo bem, tinta. Só para ficar... E vergalhão. Vergalhão. Ok. Vergalhão não. Ficou horrível isso, vergalhão. Ok. Faltou eu colocar o quê? O valor unitário desses produtos. Claro que parafuso a gente normalmente vende até aquilo, né? Prego é aquilo. Parafuso eu acho que é até unidade. Eu acho que prego é aquilo. Vergalhão é a metro. Então, se fosse uma situação real, óbvio, isso teria que ser muito mais detalhado, teria que botar unidade de medida e coisa assim. Mas como a gente está fazendo só para teste, vou botar aqui valor. Já sei que isso é valor o quê? Moeda, né? Então já vou dar o clique e vou selecionar aqui em cima, no estilo moeda, para dizer para ele, ó, o que entrar aí agora é valor moeda, para já botar o R cifrão, em vez de eu escrever e depois formatar. Parafuso, vamos botar que ele é 20 centavos, a arruela é 13 centavos, mas é mais ou menos isso mesmo. Porca é 15 centavos. Essa porca é o que? Porco? Não, porca de parafuso, estou falando de parafuso. Rebite, 3 centavos o rebite. A arruela de pressão, 20 centavos. Bota uma coisa aí pra você. Vou chegar ainda, tem tinta e vergalhão, a coisa vai ficar mais cara. Prego, como a gente vai trabalhar com quilo, então vamos botar aqui que ele custa R$4. O pincel, tudo bem, aí é R$18. Nossa, mãe, esse é caro. Dependendo do pincel, né? Não estou falando que a gente não tem vários tipos. Por isso que eu falei, teria que ser uma coisa mais detalhada. A gente está fazendo uma coisa genérica só para o exercício. E o galão de tinta, vamos botar aqui R$50. Esse tá barato. O vergalhão, não faço ideia nem de preço disso, mas vamos botar aqui que seja só para exemplo. 23. Ok. Já tenho a listagem dos meus produtos, né, com código e valor. Vou aqui embaixo abrir uma planilha nova. Tá? Aqui eu posso até nomear a Plan 1. Vou renomear ela
e vou botar aqui, ó, itens. Viram aqui embaixo que entrou o nome itens? Ok, vou abrir a nova. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aqui vai ser nossa planilha de venda. Vendas. Aonde eu vou lançar o código do produto que foi vendido. Vencido é ótimo, só mercado. Hoje eu estou descrição, a descrição do produto, o valor dele, a quantidade que foi vendida e o valor total. Posso diminuir um pouquinho essa fonte só para poder caber aqui. Centralizar. O valor aqui, vamos acertar para não ficar feio. Ok. Deixa eu centralizar isso aqui. Né? Como é que faz isso? Ah, entendi. Você seleciona o intervalo de células. Por exemplo, a palavra venda está em A1. Eu seleciono o intervalo de células que eu quero que ele fique centralizado. E aqui, ó, mesclado. Na verdade, eu transformo isso tudo numa célula só. Ok. Código eu posso até diminuir um pouquinho. Descrição eu tenho que aumentar bem. Né? Que vai ver o nome do produto. Ok. E aqui embaixo onde está Plan 2, eu vou renomear ela também para a planilha Vendas. Ok. Eu tenho que parar de falar tanto ok. Ok? Então ok. Então o que vai acontecer de hoje em diante? Óbvio, isso aqui, valor é moeda, quantidade total, valor total é moeda. É ótimo, isso vai sair na gravação, né? Aí pensa que o aluno está em coma em sala de aula. Então o que acontece? Tá? Eu vou dizer que foi isso que bocejou desse jeito. Quando eu lançar o código do produto aqui, eu vou criar uma fórmula chamada PROC, que é de procura, e ela vai ler o código que eu digitar aqui e vai trazer para mim o nome do produto e o valor do produto. Ok, aí eu vou dizer qual a quantidade desse produto que foi vendida. Automaticamente ele vai calcular. Como é que ele vai calcular esse valor total? Como é que é feita essa fórmula? Um valor mais a quantidade. O valor vezes a quantidade. Se eu comprei 3 latas de tinta, a lata de tinta custa R$50, como é que você vai fazer essa conta? Então vamos ver agora, para vocês atenção, como que funciona. A fórmula PROC, ela, na primeira vez, ela vai parecer complicada para vocês, mas ela é extremamente simples. Ela só tem 3 elementos. O que eu tenho que procurar, aonde eu tenho que procurar e o que eu tenho que trazer como resposta. Aqui no caso, ele vai procurar o que estiver nessa célula A3, que é o código do produto. Aonde ele vai procurar? Ele vai procurar lá na nossa tabela de itens. E o que ele vai trazer como resposta? A descrição. Porque no caso, a primeira que a gente vai fazer é descrição. Eu vou fazer, depois vocês vão fazer igual. Então eu vou dizer que toda fórmula no Excel começa com igual. A função que eu quero é a PROC. Como eu já sei, claro, sei fazer de cabeça, mas para mostrar a vocês, vamos trabalhar com o nosso assistente de fórmula, que vai facilitar muito. você não chato, o assistente é. Tudo bem, você pode trabalhar com ele na mão. Então eu vou botar aqui o assistente nosso de fórmula, vou colocar PROC, ok. Aí ele me dá 2 opções, valor procurado, vetor de procura. Por que o vetor? Porque pode ser que os valores que eu estou procurando não estejam só numa coluna, ela pode estar em várias linhas e várias colunas. Vetor de procura e vetor resultante. Ok, é esse que eu quero. Quem é que ele está procurando? Qual é o valor procurado dessa fórmula? Aonde que eu vou digitar alguma coisa para servir como guia para ele? Não é aqui no código? Então eu simplesmente dou um clique. Já botou lá, A3, ele já está dizendo, ó, A3 está vazio, não tem nada. Ok. Vetor de procura, ou seja, aonde ele vai procurar o código que eu vou digitar aqui. Aí eu vou lá na minha planilha itens e vou selecionar aonde que ele vai achar aquilo. Ó, é aqui, ó, de código, do primeiro código ao último código. Ok, ele já sabe aonde procurar o valor que eu digitar na célula 3. E quando ele achar, o que ele faz? Vetor resultante vai ser lá e ele vai trazer na linha correspondente ao código que ele achou
o item. Ok. Lá ele vai me dar, não é um erro, ele vai me dar uma mensagem diferente. ND. ND é não definido, ou seja, porque eu ainda não digitei código nenhum. Quando eu digitar um código aqui agora, exemplo, vou digitar o código 3. Porta. Se eu digitar o código 2, arruela. Se eu digitar o código 6, e assim por diante. Então só vai ser de um, né? Ou vai se fazer em sequência? Quando você faz uma compra, como é que vem descrito na nota fiscal? Não é item por item? Aqui é a mesma coisa. Claro que é a mesma coisa. A gente vai fazer a relação de itens que estão sendo vendidos com o total de cada um deles e depois o total geral dessa compra, dessa venda. Mesma coisa eu vou fazer para a fórmula de valor. A diferença vai ser que quando ele voltar com o resultado, em vez dele me trazer a descrição do produto, ele vai me trazer o valor. Então, agora eu vou fazer a fórmula na mão, que é igual a PROC, abre parêntese, vetor procurado, a célula que contém o valor que eu vou digitar nesta linha. Ponto e vírgula, aonde que ele vai procurar esse valor? Lá na tabela itens, vai procurar o código. Ponto e vírgula. E o que ele vai me trazer como resultado? O valor. Fecha parêntese, enter. Tá lá. Então, se eu lançar agora um outro item, ele já me traz aqui, ó, e muda. Quantidade, vocês sabem, vou digitar aqui, e o valor total vai ser como? Que eu não vou nem mostrar falar isso, mas como é que vai ser? Como é que eu vou fazer essa fórmula do valor total? Vai ser o quê? É igual a valor vezes a quantidade. Muito bem. Então eu comprei 200 arruelas de pressão. Por que apareceu a cerquilha? Porque não está, não sei lá. Porque a coluna não é grande o suficiente para exibir o valor. É só isso. Entenderam? Entendi. Aí o que acontece? Poxa, a fórmula, aqui na verdade eu só estou digitando código e quantidade. O resto tudo está automatizado. Beleza. E quando eu digitar embaixo? Vou botar aqui. Óbvio, nada, porque eu não fiz nada ainda. Posso clicar e arrastar? Não. Por que não? Será? Poderia dar a mesma coisa, não? Vamos clicar e arrastar. Deixa eu botar ali o que está em cima. Uxe, funcionou. Nossa, funcionou. Legal. Ué, Não por funcionou. que parafuso funciona em cima e não funciona embaixo? Por que o item 1 não funcionou? O que acontece com uma fórmula quando a gente clica e arrasta ela? Ela atualiza. Se você arrastou para baixo, ou seja, está aumentando as linhas, essa aqui, onde é a 3, quando eu arrastar vai virar A4, o que está correto, porque o código está A4. Só que o resto, ali onde está itens de A2 a A10 e itens de B2 a B10, quando eu arrastar vai ficar itens de A3 a A11 e itens de B3 a B11. Aqui, ó. Aí o que acontece? A primeira linha da minha tabela de códigos, que é no caso a B2, ele já não está pegando. Se eu arrastar de novo, vai ficar de B4 a B12. Se eu arrastar de novo, de B5 a B13. Então os primeiros itens da minha lista, ele não vai mais considerar na procura. Por isso que está errado. Então como que a gente faz? Tem um método, lembra que a gente aprendeu? Como é que a gente ancora uma célula? Como é que a gente fixa ela? Eu não lembro. Desculpa, professor. Eu simplesmente, eu chego aqui, o que muda quando eu clico e arrasto? A letra ou o número? O número. Então eu simplesmente vou vir aqui, ó, em frente ao número do vetor e vou colocar o dólar. Aqui também. Aqui também. E aqui também. O que eu estou dizendo para ele? Procure
o valor que está descrito na célula A3, na tabela, na célula ancorada A2, a célula ancorada A10. Eu posso arrastar essa fórmula para baixo quantas linhas eu quiser, que isso não vai mudar mais, porque ele está ancorado. Quer ver? Vamos dar Enter, e eu agora vou puxar a fórmula. Puxar logo direto aqui, só para... Então o que acontece agora? Mudou o A4, porque o A4 estava solto, não estava ancorado. Como aqui e aqui estava ancorado, ele não mudou. Vamos lá para a última. Olha lá. A última, A12, ele atualizou. O restante, ancorado, ele não muda. Mesma coisa para cá. Posso clicar e arrastar? Posso. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Mas não dá certo aí. Complica tudo aí. Por quê? É porque fica difícil. Por quê? A ancoragem? A ancoragem é uma opção. Você pode fazer fórmula por fórmula, linha por linha. Só que, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma coisa pequenininha, são só 9 linhas. Imagina se for um pedido que você tiver lá uma listagem de 300, 400 itens e a folha de pedido tem 50 itens. Você vai fazer essa fórmula 50 vezes? Você acha que é mais fácil ancorar e arrastar ou fazer 50 vezes? Como é que você ancorar e arrastar? Eu calculei que você fosse concordar comigo. É só você, é a única situação, tipo, se você clicar e arrastar uma fórmula, você tem que ter certeza se essa fórmula vai ser afetada pela mudança de linha. Então aqui eu vou ancorar de novo. Eu tenho que fazer tudo isso na ancoragem. Só a primeira. Fiz a primeira, eu agora já posso puxar. Mas aí dá valor. ND é não definido, porque não tem ainda item nenhum aqui. A hora que eu colocar o código, aí ele aparece. Agora é o seguinte, bom, deixa eu até apagar aqui. O valor total, eu preciso ancorar? Sim ou não? Sim. Ou não? Eu preciso ancorar ele? Não. Não é que eu não precise, eu não posso ancorar ele. Porque quando eu clicar e arrastar, o que vai acontecer? A primeira fórmula é C3 vezes D3. E a de baixo? Não é na linha 4? Sim. Não vai ser D4 vezes C4? Se eu ancorar, ele vai ficar fazendo conta sempre do primeiro item. Por isso que eu falei, a ancoragem tem que ser analisada. Se ela é necessária, se ela vai causar mais erro do que acerto. Então, essa daqui eu não preciso ancorar, é só clicar e arrastar. Porque é uma multiplicação simples. Então, se eu vier aqui 3 e disser que eu vendi 50, já está certo. Se eu tivesse ancorado, olha o que ia acontecer. Da mesma quantidade de... Porque, na verdade, em todas as células ele está fazendo a mesma coisa. C3 vezes D3. C3 vezes D3. Está pegando isso vezes isso, mandando ver. Não interessa que está na outra linha. O Excel não sabe se é o que você quer ou não. Então, por isso que nesse caso, não cabe a ancoragem. Tá ok? Outra coisa que a gente pode fazer, eu vou querer saber qual foi o item mais vendido, qual foi o máximo aqui de vendas. Não me interessa nem o nome do produto. Só a quantidade. Só a quantidade máxima que foi vendida. Que depois a gente pode até trabalhar isso, mas eu quero saber de todos os itens qual foi a quantidade maior que foi vendida. O ideal seria saber qual foi o item, né, qual o preço, o valor, mas nesse caso eu não só vejo isso. Seria igual somar a quantidade, valor mais quantidade e depois dividir para o valor total? Não, fica meio É igual maior. Se não, não é nem maior não. Igual ao máximo. Ai, meu. Eu vou abrir e vou selecionar aqui as quantidades. Ok. Ele já está me dizendo que é 200. Se eu entrar com um produto aqui, Ah, é, você explica. 400 ele já muda. Então, podem fazer agora, tá? Bota no primeiro para a gente poder ver os nomes, por favor. Ah, sim, querida, claro. Deixa eu voltar aqui. Obrigada.
Vocês podem fazer qualquer item que vocês quiserem, tá? Isso aí é só uma sugestão. Não tem problema nenhum, não. Silêncio. Enquanto isso eu vou montar um gráficozinho aqui. Eu fiz um gráfico aqui, se vocês quiserem depois, façam o primeiro troço, depois a gente vai trabalhar com o gráfico, tá? Musiquinha. Tem como você pôr no itens, por favor? Só que me dá uma olhadinha no próximo. No quê? Os itens, claro. Você não precisa seguir os valores iguais, porque o objetivo é a fórmula. Então não faz diferença se você colocar valores diferentes do meu, tá? Desde que você coloque todos os itens, pelo menos aí uns 8 ou 9 itens. Eu vou voltar aqui, né, para poder o pessoal que estiver assistindo poder entender. Conseguiu digitar tudo, os valores? Sim. Agora vamos montar as fórmulas. Lembrando que você pode usar o assistente, ou que se você se sentir íntimo de já do sistema, pode fazer tudo na mão. Inclusive já entrando a fórmula com o dólar, tá? O dólar é aquele símbolo que está em cima da tecla 4.
ver o que eu queria. Bom. Aqui.